A implantação da robótica aqui na Escola SESI Patos, ela ocorreu juntamente com o programa do SESI Senai chamado EBEP, Educação Básica e Educação Profissionalizante, em 2014. E surgiu um desafio de nós, como SESI, montarmos uma equipe para participar de um torneio chamado First Lego League, ou FLL, como é mais comumente chamado. A partir desse desafio, nós procuramos estudantes que tivesse aptidão à parte da robótica e que quisesse participar desse projeto, onde nós fomos participar da regional em Natal, no Rio Grande do Norte. Nesse primeiro ano já conseguimos trazer 3 títulos. Nós tínhamos uma disciplina chamada Educação Tecnológica e dentro da Educação Tecnológica era a Robótica Educacional. Dentro dessa disciplina nós ministrávamos aulas na parte de Educação Tecnológica mesmo, voltada à robótica. E aí, a partir dessas aulas ministradas, a gente começava a perceber alguns estudantes que tinham essa aptidão, que tinham esse gosto, essa dedicação, e a partir daí surgiu, ou fazíamos o convite a esses estudantes para participar da equipe. A partir daí a gente foi percebendo as habilidades que cada um tem e que desenvolvia. Eu fui pioneiro, tanto na robótica como pioneiro aqui no ensino médio do SESI. Fui da primeira turma de ensino médio aqui. Já no meu primeiro ano a gente tinha a robótica como uma disciplina, a gente tinha um contato com o professor e ele já observava a gente lá. Até que do meio para o fim do ano a gente foi convidado a participar dessa competição, que tem a etapa regional, nacional. O professor decidiu montar um time de robótica. Já com base no que ele observou nas aulas, ele chamou alguns alunos para fazer um teste. A gente fez esse teste e de início fomos 4 selecionados. E a gente iniciou já com a parte de robótica, de construir robôs, com a parte de projeto de pesquisa. Cada vez mais foi ficando complexo. Nós tínhamos reuniões 2 vezes na semana, onde juntava toda a equipe e nós teríamos que entender a competição. A partir de entender a competição, as habilidades que deveriam ser trabalhadas durante a competição. Então, a partir dessas reuniões, juntamente com alguns mentores que foram surgindo, que foram mentores que foram dando as suas contribuições na parte do projeto, porque é importante que tenha a parte de gestão de projetos, a parte de projeto de inovação, que toda equipe, em todo projeto, tem que montar o seu projeto de inovação para que possa, a partir daí, dar uma resposta à sociedade, ou seja, trazer algo novo que possa trazer uma solução nova. Cada ano que se passava, chegavam novos membros. A cada ano que se passava, as competições das quais a gente participava eram mais desafiadoras, tinham mais frentes a se atacar. Não é só chegar, construir o robô e colocar ele lá na arena. Eles sempre apresentavam um problema do mundo real e pediam que a gente estudasse esse problema e desenvolvesse uma solução. Isso parece muito com o que a gente vê na universidade na parte da extensão, né? De usar o conhecimento acadêmico para melhorar a comunidade. E a gente sempre fazia isso. Toda competição a gente tinha uma temática específica da competição e a gente sempre elaborava alguma solução para apresentar lá. Eu sempre tive interesse em aprender porque é uma área tecnológica e é uma profissão que possivelmente vai crescer muito, cada vez mais. É como se fosse uma segunda família para mim, a gente conversa, a gente tem os momentos de descontração. Eu entrei na equipe logo no meu primeiro ano de ensino médio. Nós tínhamos a escrita de um projeto para fazer parte da equipe. A temática da temporada da FLL naquele ano era justamente a jornada do lixo, então a gente já pensou em projetos trabalhando reciclagem. E aí, quando eu passei a fazer parte da equipe, eu tinha um interesse maior na parte da programação, que eu já trabalhava nas aulas de contraturno também com o professor Daniel. Foi meu professor antes de ser técnico na equipe de robótica. Na equipe de robótica, nos torneios que nós participamos, eu tive a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que eu vi em sala de aula, nas aulas de física, de matemática. Nós utilizávamos bastante o raciocínio lógico-matemático, os cálculos, para a gente calcular a ideia de proporcionalidade. Então, a robótica eu via como um campo onde eu podia colocar em prática aquilo que eu via de uma maneira teórica e de aprender mais concretamente. Como o desafio era participar da competição First Lego League,
E aí nós trabalhamos com o material da Lego e eles tinham a ideia de serem viajantes, sempre curiosos. E aí surgiu a equipe chamada Legonautas, ou seja, aqueles que são viajantes curiosos que usavam os equipamentos da Lego como esse mecanismo. E a partir daí surgiram outros diversos projetos de inovação, dentre uns já alguns premiados que foram até reconhecidos municipalmente e até regionalmente, como o Zoo Alerta, que é um aplicativo, na verdade, para identificar e reconhecer se tem animal na pista. E aí ele fazia todo esse processo de indicar ao setor responsável, no caso a PRF, e essa PRF ela mandaria um sinal para aqueles que tivessem o aplicativo junto daquele local que ali tem animais na pista para tomar um pouco mais de... Então, a partir desse primeiro momento, onde nós tivemos essas premiações e já foi reconhecido regionalmente, a procura de novos estudantes que quiseram participar ela só foi aumentando. E aí, a partir de 2016, nós já tivemos que montar uma seleção, para que a gente não pudesse ampliar muito também a equipe e, às vezes, fugir um pouco do controle dos nossos objetivos. Não é apenas uma competição, mas é uma cooperação com competição. Então, é diferente dessas competições comuns, está ali apenas pela vitória e tudo mais. Então, esses valores que a gente aprende são muito marcantes. E a ideia de desenvolver esse projeto de pesquisa, de fazer toda essa investigação, isso aí foi muito marcante. Na segunda temporada, que já era a temática dos aliados dos animais, então a gente teve uma preparação bem maior para esse projeto. A gente conversou com o órgão responsável, que era a PRF. Nós captamos esses dados, nós pensamos junto a eles o projeto. Esse projeto do aplicativo foi a primeira vez que nós participamos de um FLL nacional. Nós nos classificamos para a etapa nacional. E na etapa nacional, esse nosso projeto foi eleito pelo CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias, entre os 5 melhores do Brasil naquele ano. Foi uma experiência inexplicável participar do desenvolvimento de um aplicativo, principalmente como esse, que tem o objetivo de ajudar as pessoas, uma coisa que pode até salvar vidas, tanto das pessoas quanto dos animais. A gente está preparando um projeto de pesquisa que foca nos acidentes com animais em rodovias. Nosso projeto é um aplicativo. Esse aplicativo ele vai auxiliar os motoristas a tomar mais cuidado em áreas de risco de acidentes com animais em rodovias. E tudo indica que a gente vai dar um show lá dia 10 em Brasília. A temporada que mais me marcou, acho que foi a FLL de 2015. Foi a temporada que tratava dos animais, sanar algum problema que envolvesse animais. Nessa temporada a gente projetou um aplicativo, que esse aplicativo ele tinha por objetivo reduzir os acidentes de trânsito com animais na pista. Pegar as zonas de mais risco, as zonas que mais tinham essa presença desses animais e, em tempo real, ficar mostrando ao motorista os trechos em que ele tinha que dirigir com mais cautela. A competição que nós mais nos destacamos hoje é a FTC, que é um pouco mais robusta, ela requer um pouco mais de dedicação, de conhecimento na parte eletrônica mesmo, que nós devemos montar um robô e a partir desse robô realizar tarefas bem mais automatizadas. E também temos um destaque bom na FLL, que hoje está destinado apenas ao ensino do fundamental. Nós estamos indo participar do evento da competição chamada FTC. É uma competição nova que começou no ano passado aqui no Brasil e nós temos em torno de 40 equipes participando dessa competição que irá acontecer na Bienal em São Paulo. Todo torneio que você está participando a primeira vez, para você compreender o universo que aquele torneio traz, é uma coisa desafiadora. Então, participar desse novo torneio também foi algo muito marcante, em que, na primeira vez que nós participamos desse torneio da FTC, que foi no ano de 2020, a temporada pega 2 anos, então é 19 e 20. Nessa temporada 19 e 20, que foi a primeira que nós participamos, nós já fomos campeões nacionais em 2020, lá em São Paulo. A ideia é de trazer uma linha mais empresarial, então a equipe ela passa a se portar como uma empresa, ela tem que ter um controle desses parceiros, de recursos, a parte de divulgação, marketing da equipe. É uma coisa totalmente diferente do que a gente trabalhava antes, porque a gente sempre montou com peças de Lego para as competições menores, mas agora a gente está trabalhando com materiais mais sofisticados, mais diferentes do que a gente trabalhava antes, e isso se torna uma coisa nova para a gente. Eu entrei na equipe no meu 2º ano de ensino médio, em 2017. Uma coisa que eu fiz, que eu sinto que ajudou muito a equipe, foi que na minha época a gente participava de 2 competições, que era a OBR e a FLL. Por mais que o robô pudesse ser até o mesmo,
mas as programações eram diferentes. No meu primeiro ano na equipe, eu já comecei a traduzir algumas coisas de uma linguagem para outra para a gente poder usar a mesma coisa nas duas competições. E o que eu acho que mais me marcou na equipe foi justamente a temporada 2019-2020, que foi a segunda edição da FTC no Brasil e a primeira participação dos Legonautas. A gente, inclusive, foi campeão do desafio do robô na época. A equipe Legonautas participa atualmente da FTC, que utiliza esse robô aqui, né, bem mais robusto. E essa competição, que foi a que eu participei junto da UBR, foi a que se destacou, que mais me trouxe habilidades e competências a serem desenvolvidas, principalmente na parte da programação. E hoje em dia, como mentor da equipe, eu busco trazer também próximos alunos que estão aqui passando pela equipe, esse conhecimento que eu adquiri e também transformar a vida deles, que foi o que aconteceu com a minha, que é a parte mais importante da robótica, desenvolver esses valores que as competições espalham pelos alunos. Um dos motivos que me ajudou a entrar na robótica foi por conta da influência do meu irmão. Meu irmão também já foi membro daqui da equipe e aí eu sempre vi ele em casa fazendo essas coisas, né, da robótica e querendo ou não ele sempre me incentivou, ele disse, é bacana. E como eu sempre tive essa desenvoltura para a parte de matemática, de programação, eu acabei entrando no fundamental no ano de 2022 e nisso eu me apaixonei pela robótica. Eu participei da UBR inicialmente, que é a Olimpíada Brasileira de Robótica, e foi o primeiro contato que eu tive. De lá, a gente foi para a FLL, que é uma competição da FIRST, que é utilizado o Lego. Nisso, eu participei de 2 regionais, ambas em Natal, uma no final de 2022 e outra no início de 2023. Depois desse processo, eu cheguei aqui na FTC, também por influência do meu irmão, porque ele estava na reta final, né, do 3º ano, estava saindo, e ele me influenciou bastante para eu engrenar, para como se fosse substituir ele. Então, acabou que teve muito essa questão desse papel. Eu entrei mais na parte da administração, na robótica inicialmente, porque era o que estava em carência na equipe. E foi muito interessante, porque mesmo que seja 2 competições da mesma ONG, é um mundo completamente diferente. A forma como é avaliado, as competências que são exploradas. Chegou de maneira que não tinha nada feito, não tinha nada estruturado. Então a gente teve que começar de algo do zero e transformar, fazer uma mudança muito grande em como a equipe agia, como a equipe se pronunciava nas redes sociais e tentar engajar ao máximo o nome da Legonautas e fazer essa equipe crescer. Então foi um desafio muito grande, muito grande. A gente vê agora o quanto a Legonautas alcançou a nível Paraíba, a nível Brasil. Durante o nosso processo para construir, consolidar o marketing e a gestão da equipe, nós fomos atrás de pessoas que já estavam há um tempo nessa competição e que poderiam passar experiência para a gente, que já poderiam mostrar o que é que eles fazem, como fazem, para que assim a Legonautas pudesse ter as suas próprias ideias, tomar suas decisões do que fazer e de como seguir. Seja para captar patrocinador, para agir nas redes sociais e até montar seus projetos sociais. Nós temos algumas ações em ONGs aqui na cidade de Patos, na ONG Abenal e na ONG Operação Resgate, onde nós levamos o conteúdo de robótica educacional para as crianças que são ajudadas pela ONG e ensinamos a elas um pouco do que trabalhamos junto com essa ludicidade o Lego traz para as crianças. A gente é ativo nas redes sociais, da maneira que podemos ser e da maneira que queremos ser. Estamos sempre procurando ter novas ideias, estamos sempre procurando incentivar junto dos alunos essa comunidade nas redes, porque através dela que nós alcançamos novas pessoas, nós fazemos várias pessoas conhecerem a comunidade FIRST, conhecerem a Legonautas e o trabalho que fazemos aqui dentro da equipe. Para fazer parte das equipes de robótica, o pensamento comum é que eu preciso ser um gênio da matemática, da física. Nós não temos apenas robô nas competições, nós temos toda essa parte de presença nas redes sociais, impacto social dentro da nossa cidade. Então tem toda uma preocupação a respeito de projeto social que a equipe vai desenvolver. Às vezes uma pessoa ela é muito boa na parte das exatas, sabe montar o robô, mas ele não tem essa fala tão bem desenvolvida para fazer uma presença em rede social, para ser a cara da equipe nas redes sociais. Hoje em dia nós já tentamos combater esse pensamento, né?
que precisa ser um gênio da matemática, não. Nós temos várias coisas que a robótica engloba. Para mim são duas coisas principalmente que a robótica me ajudou bastante. A primeira delas é a questão de trabalho em equipe. Aprender a trabalhar em equipe é essencial tanto para a área da segurança pública, tanto para ser policial militar, como sou hoje em dia, como para trabalhar como médico. Outra coisa que para mim foi essencial, eu era muito tímido, um cara muito retraído e tinha muita dificuldade em falar em público. E lá, principalmente nos dias da competição, a gente tinha que apresentar o nosso projeto ao público que estava lá, apresentar o nosso projeto aos jurados. A gente treinava, ia lá e fazia, até que treinando, fazendo tanto, eu acabei desenrolando. Hoje em dia, consigo gerenciar uma ocorrência quando estou como policial, consigo atender bem um paciente, ter uma conversa bacana, escutar bem as queixas. Meio que nortear a minha vida acadêmica. Como no meu último ano fui da primeira equipe que participou da FTC, eu acabei ficando na parte da engenharia. Aí foi aí onde surgiu o meu interesse, eu acabei indo para a engenharia, só que quando eu cheguei lá mesmo eu percebi que não era para mim. Aí eu voltei para a programação, que era a minha função inicial na equipe. Estando já nessa área, eu já vejo que muita coisa que eu aprendi aqui na robótica me auxilia ali, tipo questões de bons modos, saber organizar, principalmente trabalhar em equipe, porque a gente trabalha muito em equipe. No momento eu estou inclusive num projeto de extensão, onde muito do que eu estou fazendo lá agora eu já fiz aqui antes. Antes eu era um menino muito tímido, não gostava de falar, eu ficava na minha. E após esse processo da robótica, uma coisa que aumentou bastante foi a questão da minha oratória, da minha autonomia também, que é muito exercitado aqui na robótica. Uma coisa que é bem bacana que a gente pode exaltar na robótica é que ela não é só apenas os robôs, não é a questão de você só da engenharia, de construir o robô, a questão da programação, né? Vai muito além disso, como o desenvolvimento dos alunos, a questão de valores que a gente segue, que são chamados core values. Você como mentor, você tem uma visão diferente, porque você se preocupa não só no robô, se o robô está funcionando, não só se está tudo certo para a competição, se vai dar certo, você se preocupa também no que os alunos estão pensando. Se está dando certo o processo de aprendizado deles, se eles estão conseguindo captar aquela habilidade que tem que desenvolver para o robô dar certo. Então não é só os robôs, mas sim o que está por trás deles. É muito mais que robôs. É interessante porque agora eu tenho uma visão como o Daniel tinha na época, que às vezes o aluno acha que isso é demais, é exagerado, é um cuidado demais, mas não é, porque sendo responsáveis por eles naquele momento, nós temos que tomar todos esses cuidados além das preocupações do torneio em si. As equipes elas vêm dando resultado. A cada ano a gente vem alcançando as premiações almejadas e, além do mais, talvez o principal que é exatamente o desenvolvimento de novas competências e habilidades. O reconhecimento ele vem. E aí a instituição começa a reconhecer e a investir mais no projeto. E aí a gente vai tomando essa proporção de ser um projeto agora da instituição. Ou seja, deixou de ser apenas uma equipe de robótica, onde a instituição ela investe. Nós já evoluímos bastante. Estamos aprendendo a trabalhar com inteligência artificial, visão computacional, a ideia de engenharia ficou bem mais complexa. Nossa preparação com as empresas, como conseguir parceiros, nós já tivemos um bom desenvolvimento nessa área. Cada vez que você tem um novo torneio, uma nova competição, ou que há alguma mudança nesse torneio, alguma grande mudança, é um período de adaptação e de aprendizagem, então é muito desafiador. A cada vez que eu venho aqui eu sempre fico muito feliz. Principalmente porque poucos anos depois que eu concluí o ensino médio, poucos anos depois que eu deixei o SESI, meu irmão entrou como aluno, no primeiro ano também entrou no time de robótica. Tenho muito orgulho de ter feito parte, principalmente do início, de ver que os meninos que vieram depois tocaram o barco para frente e que fizeram só ficar melhor. Sinto um pouco de saudade de estar aqui participando das competições, porém estou feliz que o que eu fiz ainda deixou pelo menos um pouquinho para aqui. Eu considero a robótica muito importante na minha vida, se tornou parte de mim querendo ou não. Estou aqui hoje, é o primeiro ano da equipe Legonautas, para seguir nessa vida. Juntos nós conseguimos transformar a equipe Legonautas de certo modo, fazer com que ela ascendesse, com que ela continuasse mostrando para o mundo para que ela foi feita.